falar rapidamente, só uma questão aqui. Foi levantada a história da Praça do Matadouro. O que nós não podemos nos esquecer, e isso é muito importante, que isso não seja esquecido, é que a Praça do Matadouro, a reforma da Praça do Matadouro, ela não foi fruto de um planejamento, ela não foi fruto de uma necessidade, ela foi fruto de uma, na minha opinião, gambiarra. Digo isso por quê? Se a gente for no site da prefeitura, não é em nenhuma outra página, no dia 5 de outubro de 2023, vocês vão encontrar uma matéria onde a prefeitura diz o seguinte: Bragança Paulista recebe mais de 7 milhões do DAD para a construção da Praça da Música, que faz parte do Parque Linear do Jaguari. Então, o DAD 2023, originalmente, quando estiveram lá na solenidade para assinar esse convênio, o então deputado Edmir Chedi, o seu grande aliado e parceiro político Amaury Sodré e o seu irmão prefeito de Serra Negra, o que iria ser realizado com os recursos do DAD era o início do projeto do Parque Linear do Jaguari, determinado em lei. Está escrito na lei que precisa começar num período, que esse período já passou faz tempo, porque o Grupo Chedi também não gosta de cumprir a lei, eles têm um certo ranço com as leis. Então está lá, matéria de 2023. Só que o Grupo Chedi é tão atrapalhado com as coisas que eles fazem, que um cara como o Edmir e o Amaury, com tanto tempo na política, o Edmir se dizendo uma pessoa ligada ao turismo, ao DAD, às cidades e instâncias, eles se esqueceram, quando assinaram o convênio, que para se realizar a obra com dinheiro do DAD, você precisa ser o possuidor do terreno. O terreno precisa estar no seu nome. Ou seja, eles são tão inconsequentes, mas tão inconsequentes, que eles foram lá, assinaram um convênio para realizar uma determinada obra, e só depois de assinado e anunciado, eles descobriram que eles não poderiam fazer a obra. Aí, não conseguindo fazer a obra, porém com o contrato já assinado, eles fizeram o quê? Acredito eu. Acha aí um terreno que nós temos a posse. Viram que a Praça do Matadouro, a prefeitura tinha a posse, foram lá e resolveram pegar o dinheiro que era para realizar o Parque Linear do Jaguari, que é algo previsto em lei, mas que eles não conseguiram fazer porque eles foram incompetentes na ocasião, e foram desviar o dinheiro, realocar o dinheiro para uma outra obra. Então, só deixar registrado aqui que a reforma da Praça do Matadouro não é fruto de algo planejado, e sim de algo gambiarra, vamos dizer assim. Tentei inventar uma palavra que não consegui. Eu tentei inventar um negócio assim que não existia na língua portuguesa, mas isso não foi possível. E eu não estou falando isso, lógico que eu dou a parte para o senhor. Aqui não é 102. Lógico que eu estou falando isso, com base, eu não estou falando isso da minha cabeça, eu estou falando isso com base em matérias publicadas pela própria prefeitura, que indicam o quê? Que o recurso do DAD 2023 era para o Parque Linear do Jaguari. Estou errado, Jota? Não está errado, vereador. Ah, bom, obrigado. Só que pode assim, fazer o seu parte. O planejamento, a partir do momento que você tinha a Praça do Matadouro também para fazer, então, se você tem o projeto da Praça do Matadouro, é porque a Praça do Matadouro também estava dentro do planejamento. Olha, Jota, peraí, acho que o senhor está um pouco enganado. Não, senhor. Porque assim, peraí, não estou enganado. Não, você está enganado, sabe por quê? Porque é o seguinte, existia aqui, possibilidade... peraí, matéria da prefeitura. Eles foram para a solenidade. Nenhuma linha dessa matéria da prefeitura cita a Praça do Matadouro. A Praça do Matadouro simplesmente inexistia naquela ocasião. O dia que o Amaury e o Edmir foram para São Paulo para fazer o convênio do DAD, eles não tinham no radar a Praça do Matadouro. Isso é uma matéria pública. Eu sei, mas isso não é uma coisa que precisava ser divulgada, que tinha da Praça do Matadouro. Existia o projeto da Praça do Matadouro
Tudo bem que não era prioridade naquele momento. Prioridade era o parque Cumprir a linear, lei, né? tá? Porque existe uma área pública que poderia ser iniciado por lá, né? Mas como realmente alguns empecilhos, até da questão de propriedade, como você citou, impediria a questão do convênio, a prefeitura ia perder o dinheiro. Tudo bem. Então, a prefeitura optou por fazer a Praça do Matadouro, que era uma das obras que já estavam com projeto, tanto é que foi levado ao DAD logo em seguida e foi aceito. Então, não é uma questão de falta de planejamento. O planejamento é de recuperação de todas as praças da cidade. Quando o vereador fala a questão de não cumprir prazos, o seu pessoal, quando esteve na prefeitura, também não cumpria prazos. Tanto é verdade que o plano diretor, que teria que ser alterado, vocês ficaram 4 anos e não fizeram, não obedeceram o que a lei dizia que tinha que ter feito o plano revisão do plano diretor. Então, vamos deixar de ser inocente. Não é inocente, vereador. É que assim, você gosta de falar de coisas que vocês faziam igual. Vamos lá. E até pior. Vamos lá. Eu acho que o senhor se esquece de um detalhe muito importante. Do poder paralelo que, infelizmente, o Grupo Chedi vem tendo aqui na nossa cidade há uns bons aí 20, 25 anos, mais ou menos. Esse poder paralelo foi o responsável, por exemplo, pela não aprovação da renovação do contrato com a Sabesp, porque a Câmara foi contra na época. E por que a Câmara foi contra na época? Seria porque era um projeto muito ruim? Não. É porque eles eram contra a cidade, um projeto político da ocasião. Oi? Acho que o próprio Miguel deve ter votado contra. Mas ele é livre para fazer isso. Outro projeto simples. Não, ele é livre, mas o poder paralelo foi quem contou de fato. Outro exemplo aqui, Jota, venda de imóveis. Vamos falar de venda de imóveis. Foi proposto na ocasião, inclusive para terminar a obra do Lago do Tabuão, para terminar a Praça 9 de Julho. O senhor deve se lembrar disso, o senhor fazia parte do grupo, desse poder paralelo. A venda de diversos terrenos para pagar a diferença da contrapartida do dinheiro do DAD. O que o Grupo Chedi fez? Votou contra. E o que o Grupo Chedi fez logo depois? Votou a favor da venda dos terrenos. Por quê? Porque não queria que o dinheiro estivesse... A mesma coisa com o plano diretor. Então, se a gente não teve um plano diretor antes, a culpa, de fato, é de vocês. Vocês têm que fazer esse raciocínio. É sempre assim. Sempre quando vocês erram, a culpa é do Chedid. Não, né? A culpa do desastre que a gente vive é do Chedid. Você sabe disso, agora, você também pode me dizer, por exemplo, da verba do DAD, já que estamos falando de verba do DAD, do Lago do Tabuão, em que estavam praticamente perdidas, né? Que durante o seu... O que significa praticamente perdido? Me explica isso, por favor. Porque vocês assinaram o convênio para revitalizar o Lago do Tabuão e não conseguiram nem sequer fazer a licitação, porque vocês licitaram meio lago, né? E não licitaram o resto, então teve que se refazer tudo e a Bragança estava perdendo aquela verba do DAD. O Edmir, na época, teve que trabalhar muito para recuperar, né? E depois disso... sonho, né? Se você quiser, eu provo para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Eu provo para você, Kiki. Eu provo para você. Então, é uma vergonha. Durante o tempo que vocês ficaram no poder, nos 4 anos que vocês ficaram no poder, qual obra você inaugurou? Eu? Vou fazer uma pergunta para você. Não, a pergunta é minha. A gente colocou, Jota, na rua. A gente colocou na rua. Qual obra vocês inauguraram? A gente colocou na rua mais de 1.500 moradias, Jota. Se isso não é uma obra, eu não sei o que é uma obra. Agora você, Jota, é obra você feita pela prefeitura. Não é obra feita pela prefeitura, é obra feita por particular. Conquistada junto ao governo federal. Coisa que vocês prometeram 4.500 e não cumpriram nenhuma, porque você faz parte de um governo mentiroso. Você faz parte de um governo mentiroso, porque você, no seu plano de governo, para ganhar a eleição, enganou a população dizendo que construiria 4.500 casas e construiu 27. Não tinha terreno, 27. Era na Austin. Era para ser construída na Austin. E o governo do estado não passou. Agora, agora eu vou fazer uma pergunta para você objetiva. Você está falando de perder verba do DAD.
Cadê a cobertura do Lago do Tabuão? Cadê o lago? Presidente, você está falando que quando você não faz uma obra do DAD rapidamente, você perde o recurso. O recurso da Arena do Lago vai perder? Vai devolver. Vai devolver? Vai. Olha que grupo competente que você faz parte. Vai devolver por quê? Porque planejou uma coisa inexequível. Qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio sabe que aquilo lá não dá para fazer. E daí o que vocês fizeram? Vocês já gastaram dinheiro ali? São engenheiros. Engenheiros que fizeram, Kiki. Viu? Jota, só vou falar um negócio para você, que aquilo lá é um absurdo. Todo mundo sabe que aquilo lá foi tapado e foi colocado lá um monte de ferro, né? Beleza, foi colocado um monte de ferro. Sabe o que a prefeitura fez com esse ferro? A prefeitura comprou o ferro. E sabe o que a prefeitura fez com esse ferro? Depositou na garagem, lá está lá tomando sol e chuva. Gastaram quase 300 mil reais para comprar sucata. Então, te pergunto mais, pegaram o dinheiro do DAD para fazer a tirolesa? Faz quantos meses que a tirolesa está fechada? Quantas pessoas já usaram a tirolesa? Vocês são um verdadeiro poço de desperdício de dinheiro público. Está lá o Ceazinha, abandonado há tantos anos, uma obra multimilionária que vocês não conseguem pôr para andar. E enquanto isso, as pessoas que trabalham no agronegócio, na compra e venda de alimentos, estão tendo que sofrer na mão do Poço de Monta, e quando tem festa do peão tem que sair de lá, aquela coisa toda. Vocês tinham que ter vergonha de falar, Jota. Deixa eu concluir, que eu estou na minha tribuna. Então tá bom, desculpa. Eu estou na minha tribuna. Vocês tinham que ter vergonha de vir aqui falar dos outros. Vocês tinham que ter vergonha de falar dos outros, porque vocês são a verdadeira vergonha. Cadê o Parque Linear do Jaguari? Vocês não conseguem cumprir lei. Tem criança com 6 professores diferentes na escola, porque vocês insistem num modelo de educação considerado ilegal pela